Engole tudo, dona Bendita. A gente precisa fazer isso. Quando meu genro Hermínio falou essas palavras na minha cozinha naquela tarde de julho, eu senti meu coração acelerar de um jeito que não sentia há anos. E quando minha filha Edith quase entrou na cozinha e viu aquilo enorme na minha frente, pensei que meu mundo ia desabar. Mas espera aí, meus queridos, porque essa história não é nada do que vocês estão pensando. Essa é uma história sobre amor, sobre família, sobre como um pedaço gigante de bolo de cenoura quase estragou o plano mais lindo que já fizemos para salvar minha filha da cadeira de rodas. Olá, meus amores, me chamo Bendita, mas podem me chamar de Vó Ben, como todo mundo aqui em Campinas me conhece. Tenho 73 anos de idade e nasci em 1952, numa época em que as coisas eram bem diferentes do que são hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu há 8 anos atrás, em 2016, e que mudou completamente a vida da minha família. Uma história que começa com uma tragédia, mas que se transformou numa das coisas mais lindas que já vivi. Antes de começar minha história, queria perguntar: de onde vocês estão me assistindo? Deixem aí nos comentários, adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes desse Brasil imenso. E se estiverem gostando, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta senhora aqui a continuar contando suas memórias. Prometo que essa história vai tocar o coração de vocês de um jeito muito especial. Preciso voltar um pouquinho no tempo para vocês entenderem direitinho. Minha filha Edith sempre foi uma menina cheia de vida, daquelas que não para quieta nem um minuto. Nasceu em 1980 e desde pequenininha era elétrica. Vivia correndo pelo quintal da nossa casa, subindo em árvore, pulando corda com as amigas. Eu às vezes brincava que ela tinha pilha no lugar do coração, de tanta energia que tinha. Casou-se aos 23 anos com o Hermínio, um rapaz bom, trabalhador, que conheceu numa festa junina aqui do bairro. Ele trabalhava como motorista de ônibus e ela era professora de educação física numa escola municipal. Eram um casal perfeito, sabe? Daqueles que a gente olha e pensa: é isso aí, deu certo mesmo. Eles moravam num apartamento pequenininho, mas aconchegante, não muito longe da minha casa. Eu ia lá quase todo dia, levava comida, ajudava com as coisas, porque mãe é mãe, né? A gente nunca para de cuidar dos filhos, não importa a idade que eles tenham. A Edith tinha acabado de fazer 36 anos quando tudo aconteceu. Era março de 2016, um daqueles dias quentes de verão que a gente fica com a camisa colada no corpo de tanto calor. Foi numa sexta-feira, dia 18 de março. Eu lembro como se fosse ontem porque era aniversário do meu falecido marido, o Geraldo, que tinha partido 5 anos antes. A Edith tinha saído mais cedo da escola porque ia me buscar para irmos juntas ao cemitério levar flores. Era uma tradição nossa, sabe? Todo ano nesse dia a gente ia lá, conversava com ele, limpava o túmulo, colocava flores frescas. Ela estava na Avenida das Amoreiras, vindo buscar eu aqui em casa, quando aconteceu. Um caminhão de entrega perdeu o freio na descida. O motorista buzinava desesperado, tentando alertar todo mundo, mas não teve jeito. O caminhão bateu em cheio no carro da minha filha, no lado do motorista. O impacto foi tão forte que o carro dela rodou 3 vezes antes de bater no poste. 3 vezes, meus queridos. Quando me ligaram do hospital, minhas pernas fraquejaram. Era a voz do Hermínio, chorando, falando palavras que eu mal conseguia entender. Dona Bendita, a senhora precisa vir urgente para o hospital municipal. A Edith sofreu um acidente grave. Meu Deus do céu, eu nem sei como cheguei lá. Pedi para o Álvaro, meu vizinho, me levar correndo. O trajeto até o hospital pareceu durar uma eternidade. Eu rezava, chorava, pedia a Deus que protegesse minha menina. Quando cheguei lá, o Hermínio estava sentado na sala de espera, com a cabeça entre as mãos, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele me abraçou forte e disse que a Edith estava na cirurgia, que os médicos estavam fazendo de tudo. Ficamos ali, esperando, sem saber de nada. Cada minuto parecia 1 hora. Eu olhava para o relógio na parede e o tempo parecia não passar. Depois de 4 horas,
4 horas eternas, o médico finalmente saiu. Era um homem de uns 40 anos, com aquele jaleco branco e um olhar cansado. Ele nos levou para uma salinha reservada e começou a explicar. A Edith tinha sobrevivido, mas a coluna dela tinha sido seriamente comprometida. Tinha fraturado 2 vértebras lombares, a L1 e a L2, e a medula espinhal tinha sido parcialmente lesionada. "O que isso significa, doutor?" perguntei com a voz tremendo. Ele respirou fundo antes de responder. "Significa que ela vai precisar de muita fisioterapia, mas há uma grande possibilidade de ela não voltar a andar. A lesão foi severa. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas precisam estar preparados para a possibilidade dela ficar permanentemente numa cadeira de rodas." Aquelas palavras caíram como uma bomba. Minha filha, que vivia correndo, pulando, dançando, ensinando as crianças a jogar bola, a fazer ginástica, agora talvez nunca mais ia caminhar com as próprias pernas. Não, eu não podia aceitar aquilo. Não podia. O Hermínio desabou ali mesmo, chorou como uma criança. Eu segurei forte na mão dele e disse: "A gente não vai desistir. Enquanto houver um fio de esperança, a gente vai lutar." Quando finalmente pudemos ver a Edith, ela estava na UTI, cheia de tubos e aparelhos. Tão frágil, tão diferente da minha menina forte. Ela estava sedada, não conseguia falar, mas quando abriu os olhos e me viu, uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu segurei na mão dela, acariciei o cabelo dela e sussurrei: "Mamãe tá aqui, minha filha. Você vai ficar boa, vai ver." Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. A Edith ficou 2 semanas no hospital. Quando acordou completamente e os médicos explicaram a situação, ela entrou em desespero. Tentou mexer as pernas e não conseguiu. Gritou, chorou, bateu nos lençóis com os punhos. "Mãe, eu não consigo mexer as pernas. Eu não consigo sentir nada da cintura para baixo." O desespero na voz dela me partiu o coração em 1000 pedaços. Os médicos começaram a fisioterapia ainda no hospital, exercícios básicos, tentando estimular os nervos, os músculos, mas a resposta era mínima. A Edith conseguia sentir um pouquinho, tipo uns formigamentos leves, mas não conseguia mexer as pernas de jeito nenhum. Foi quando levamos ela para casa que a realidade realmente bateu. O apartamento dela ficava no 3º andar de um prédio sem elevador. O Hermínio teve que carregá-la no colo, subindo todos aqueles degraus. Instalamos ela no quarto e eu fui morar com eles para ajudar nos cuidados. Meus queridos, ver minha filha naquele estado foi uma das coisas mais dolorosas que já vivi. Ela, que era tão independente, tão cheia de vida, agora dependia de ajuda para tudo. Para tomar banho, para se vestir, para ir ao banheiro. A depressão bateu forte nela. Teve dias que ela ficava só olhando para o teto, sem falar nada, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto. Teve dias que ela recusava comida, que dizia que queria morrer, que não aguentava mais viver assim. O Hermínio também estava destruído. Ele tentava ser forte na frente dela, mas eu via quando ele ia para o banheiro e chorava escondido. Ele amava aquela mulher com toda a força do coração dele. E ver ela sofrendo daquele jeito estava matando ele por dentro também. De motorista de ônibus, ele tinha pegado uns turnos extras, trabalhando até de madrugada, porque os gastos médicos eram enormes. O plano de saúde cobria uma parte, mas fisioterapia, remédios, adaptações na casa, cadeira de rodas boa, tudo isso custava um dinheirão. Passaram-se 3 meses assim. 3 meses de fisioterapia intensa, de esperança e frustração. A Edith ia 3 vezes por semana numa clínica de reabilitação. O fisioterapeuta, o Osvaldo, era um homem dedicado, tentava de tudo. Exercícios na água, estimulação elétrica, massagens, alongamentos. Mas o progresso era muito lento, quase imperceptível. A Edith conseguiu recuperar um pouco mais de sensibilidade, mas mexer as pernas? Nada. Era como se elas fossem de chumbo, pesadas demais para obedecer os comandos do cérebro dela. Foi aí que o Hermínio teve uma ideia. Era junho, quase julho já, 3 meses depois do acidente. Ele chegou em casa um dia com um brilho diferente nos olhos.
Pediu para falar comigo na cozinha, enquanto a Edith estava no quarto, assistindo televisão. Dona Bendita, ele disse baixinho. Eu tive uma ideia, mas preciso da ajuda da senhora. Pode falar, meu filho, respondi secando as mãos no pano de prato. Ele olhou para os lados, conferindo se a Edith não estava ouvindo, e começou a explicar. A senhora sabe que a Edith sempre amou doce, né? Principalmente bolo. Lembra daquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate que a senhora fazia e que ela comia 3 pedaços de uma vez? Eu sorri lembrando. Lógico que lembro. Desde pequena ela era louca por esse bolo. Mas o que tem isso, Hermínio? Ele respirou fundo. Eu pensei numa coisa. A Edith está muito desanimada, muito para baixo. Os médicos falam que parte da recuperação dela depende do estado emocional, da vontade de melhorar. E eu percebi que desde o acidente ela não come mais doce, não tem vontade de nada. Ontem mesmo o Osvaldo comentou comigo que se a Edith se empenhasse mais nos exercícios, se realmente colocasse força de vontade, talvez ela tivesse mais progresso. E aí? Perguntei, ainda sem entender aonde ele queria chegar. O Hermínio sorriu, um sorriso meio maroto. E aí que eu pensei, a gente vai fazer uma surpresa para ela. A gente vai preparar o maior, o mais delicioso bolo de cenoura que essa família já viu. Mas não vai ser só um bolo comum, não. Vai ser especial. A gente vai esconder o bolo e toda vez que ela fizer os exercícios de fisioterapia em casa direitinho, toda vez que ela se esforçar de verdade, ela ganha um pedaço. É tipo uma recompensa, sabe? Um incentivo. Eu fiquei olhando para ele, processando a ideia. Era simples, mas tinha lógica. E por que esconder? Por que não dar o bolo logo? Perguntei. Ele explicou. Porque se a gente der assim, não vai ter graça. Mas se ela souber que tem um bolo delicioso escondido aqui em casa e que ela só pode comer se fizer os exercícios, vai dar a ela uma motivação. Tipo uma meta, um objetivo. A senhora não acha? Pensei por um momento e concordei. Sabe de uma coisa, Hermínio? Acho que você pode estar certo. Vale a pena tentar qualquer coisa nesse ponto. E foi assim que começou o nosso plano secreto. Mas a gente precisava fazer tudo escondido, porque se a Edith descobrisse, ia perder a graça toda. Então combinamos. Na sexta-feira seguinte, quando a Edith tivesse sessão de fisioterapia na clínica pela manhã, eu ia fazer o bolo aqui em casa e levar escondido para o apartamento deles. Chegou a sexta-feira, dia 8 de julho de 2016, e eu acordei às 5 da manhã, animada como uma criança. Fui para a cozinha e comecei a preparar aquele bolo com todo o carinho do mundo. Ralei cenoura fresca, separei os ovos, peneirei a farinha de trigo 2 vezes para ficar bem fininha. O cheiro da canela misturada com a cenoura já começou a perfumar a cozinha inteira. Coloquei no forno e fiquei ali, vigiando, esperando ele crescer e dourar do jeitinho perfeito. Quando tirei o bolo do forno, ele estava lindo, alto, macio, com aquela cor alaranjada linda por causa da cenoura. Deixei esfriar um pouquinho e comecei a fazer a cobertura de chocolate. Derreti chocolate meio amargo com creme de leite. Mexi devagar até ficar naquele ponto brilhante e sedoso. Cobri o bolo inteirinho, espalhando a cobertura com uma espátula, fazendo aquelas ondinhas bonitas. Quando terminei, olhei para aquela obra de arte e pensei, se isso não animar a Edith, eu não sei mais o que vai. Esperei o Hermínio sair com a Edith para a fisioterapia às 8 da manhã. Ele passou aqui em casa, pegou o bolo que eu tinha embalado numa caixa bem fechada e levou escondido no porta-malas do carro. O plano era ele deixar a Edith na clínica, voltar correndo para casa, guardar o bolo num lugar secreto e depois buscar ela. Mas aí veio o problema. Onde esconder um bolo daquele tamanho num apartamento pequeno? O Hermínio ligou para mim desesperado. Dona Bendita, não tem lugar. Se eu colocar na geladeira, ela vai ver na hora. Se colocar no armário, pode estragar. E o bolo é enorme, não cabe em qualquer lugar. Eu pensei rápido. Coloca dentro daquela caixa grande de papelão que tem lá no quartinho de bagunça, aquela que tem escrito documentos antigos. Ninguém mexe lá e o bolo fica protegido. Só não pode esquecer de deixar uns furinhos na caixa para o bolo respirar.
E foi isso que ele fez. Colocou o bolo dentro da caixa de papelão, fez uns furinhos discretos nas laterais e guardou lá no quartinho. Quando ele buscou a Edith na fisioterapia, ela estava cansada como sempre, meio desanimada. O Osvaldo tinha comentado com o Hermínio que ela tinha feito os exercícios pela metade, sem muita vontade. Era exatamente o que a gente queria mudar. Chegaram em casa por volta de 12:00. Eu já estava lá, fazendo o almoço. A Edith estava na cadeira de rodas, olhando pela janela com aquele olhar distante. Eu e o Hermínio trocamos um olhar cúmplice. Era hora de colocar o plano em ação. Edith, o Hermínio chamou, se ajoelhando na frente dela e segurando as mãos dela. Eu quero propor uma coisa para você. Ela olhou para ele com pouco interesse. O que, Hermínio? Ele respirou fundo. Eu sei que você está desanimada, que parece que nada está melhorando. Mas o Osvaldo falou comigo hoje e disse que você não está se esforçando o suficiente nos exercícios. E eu entendo, amor. Sei que é cansativo, que parece inútil, mas a gente não pode desistir. Então eu pensei, e se a gente fizesse um combinado? Que tipo de combinado? Ela perguntou, com um fio de curiosidade na voz. O Hermínio sorriu. Se você se esforçar de verdade nos exercícios, se realmente colocar força de vontade nisso, todo dia, sem reclamar, sem desistir no meio, eu prometo que vou te dar uma surpresa. Uma surpresa que eu sei que você vai amar. A Edith deu um sorriso fraco. Que tipo de surpresa? O Hermínio fez mistério. Ah, isso eu não posso contar, mas garanto que vale a pena. Você topa? Ela pensou por um momento, depois deu de ombros. Tá bom, vamos tentar. E assim começou nossa missão. Todo dia, de manhã e de tarde, o Hermínio ajudava a Edith a fazer os exercícios em casa. Eram exercícios simples, mas importantes. Tentar mexer os dedos dos pés, tentar contrair os músculos das coxas, tentar flexionar os joelhos. No começo, ela reclamava, dizia que estava cansada, que não ia adiantar nada. Mas o Hermínio era firme, incentivava, dizia que ela estava indo bem. Depois de 3 dias direitinhos de exercícios, na segunda-feira seguinte, o Hermínio achou que estava na hora de dar a primeira recompensa. Esperou a Edith estar no quarto, assistindo televisão, e me chamou na cozinha com aquela urgência toda. Dona Bendita, vem cá rápido, a gente precisa pegar um pedaço do bolo. Fomos os dois até o quartinho, abrimos a caixa de papelão e lá estava ele, o bolo, ainda lindo e cheiroso. O Hermínio pegou uma faca e cortou um pedaço generoso. Não, não, Hermínio, esse pedaço tá muito grande, eu sussurrei. Ela precisa se esforçar mais para ganhar pedaços maiores. Ele riu baixinho e cortou um pedaço menor, mais ou menos do tamanho de 2 fatias normais juntas. Colocamos num pratinho, pegamos um garfo e levamos para Edith. Quando ela viu aquele bolo, os olhos dela se arregalaram. Bolo de cenoura? Com cobertura de chocolate? Ela olhou para mim e para o Hermínio desconfiada. De onde veio isso? O Hermínio sorriu, todo misterioso. Essa é a surpresa que eu falei. Você se esforçou nos exercícios, então ganhou uma recompensa. A Edith pegou o garfo com mãos trêmulas e deu a primeira garfada. Fechou os olhos, saboreando, e eu vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Mãe, é o seu bolo. Eu reconheceria esse gosto em qualquer lugar. Há quanto tempo eu não como isso? Ela comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando terminou, ela olhou para nós dois e perguntou: Tem mais? O Hermínio fez aquela cara de suspense. Tem, mas você só ganha outro pedaço se continuar se esforçando nos exercícios. E vocês não vão acreditar, mas aquilo funcionou. A Edith começou a fazer os exercícios com muito mais vontade. Todo dia, de manhã e de tarde, ela se empenhava de verdade. A gente via ela ali, suando, concentrada, tentando com todas as forças fazer aquelas pernas obedecerem. E a cada 3, 4 dias, quando ela se destacava especialmente, ganhava outro pedaço do bolo. Mas aí começou o problema de logística. Como a gente ia buscar o bolo no quartinho sem a Edith desconfiar? Ela estava sempre na sala ou no quarto,
e o quartinho ficava no meio do corredor. Qualquer movimento estranho ela podia perceber. Foi aí que eu e o Hermínio começamos a fazer aquelas operações secretas, dignas de filme de espião. Sempre que íamos pegar um pedaço do bolo, a gente esperava a Edith estar bem distraída. O Hermínio ligava a televisão num volume mais alto ou colocava uma música que ela gostava para abafar os sons. Eu ia até o quartinho na ponta dos pés, abria a caixa devagarinho, cortava o pedaço e voltava para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Era uma tensão danada, o coração acelerava, a gente ficava olhando para os lados o tempo todo. Teve um dia, era uma terça-feira à tarde, que quase demos com os burros n'água. Eu tinha ido buscar um pedaço do bolo e estava voltando para a cozinha com o prato na mão, quando ouvi a voz da Edith chamando do quarto. Mãe! Mãe! Vem cá um pouquinho! Eu gelei. O prato estava na minha mão, com aquele pedaço enorme de bolo bem à vista. Se ela saísse do quarto naquele momento e me visse no corredor, ia descobrir tudo. Pensei rápido. Tinha uma mesinha no corredor onde a gente guardava correspondências. Coloquei o prato embaixo da mesinha, bem escondido, cobri com uns papéis e revistas e fui até o quarto. O que foi, filha? Perguntei, tentando parecer normal, mas o coração martelando no peito. Mãe, você pode me passar aquele creme que está no banheiro? Minhas mãos estão ressecadas. Fui até o banheiro, peguei o creme, entreguei para ela e voltei correndo para o corredor. Peguei o prato de volta debaixo da mesa e levei para a cozinha, respirando aliviada. O Hermínio estava lá, esperando, com os olhos arregalados. E aí, quase te pegaram? Ele sussurrou. Quase, por um tris, respondi, e os dois caímos na risada, daquelas risadas nervosas de quem escapou por pouco. Passou-se um mês assim, com essa rotina de exercícios e recompensas de bolo. E sabe o que começou a acontecer? A Edith estava mudando. Não era só o corpo, não, era a cabeça dela também. Ela estava mais animada, mais esperançosa. Começou a fazer os exercícios sozinha às vezes, sem a gente precisar ficar lembrando. E o mais importante, ela começou a sentir mais coisas nas pernas. Não era muito, mas era mais do que antes. Uns formigamentos mais fortes, umas pontadas aqui e ali. O Osvaldo, o fisioterapeuta, notou a mudança também. Ele me chamou um dia depois da sessão e disse: Dona Bendita, não sei o que vocês estão fazendo em casa, mas continue. A Edith está mais motivada, mais focada. Ela está se esforçando de verdade agora, e eu estou vendo progresso. Pequeno, mas é progresso. Aquelas palavras me encheram de esperança. A gente estava no caminho certo. Mas aí veio outro problema. O bolo estava acabando. Já era final de julho, quase agosto, e a gente tinha comido mais de 3/4 dele. O Hermínio veio falar comigo, preocupado. Dona Bendita, o bolo está quase no fim. O que a gente faz? Se acabar, a Edith pode desanimar de novo. Pensei bem e tive uma ideia. A gente faz outro bolo, mas dessa vez a gente varia. Faz um bolo de chocolate, ou de laranja, ou de fubá. Mantém a surpresa sempre nova, sempre interessante. E foi isso que fizemos. Quando o bolo de cenoura acabou completamente, eu fiz um bolo de chocolate com recheio de doce de leite. Mais uma vez, operação secreta para levar o bolo até o apartamento e esconder no quartinho. Quando a Edith ganhou o primeiro pedaço do novo bolo e viu que não era mais o de cenoura, ela ficou surpresa. Mudaram o bolo, ela exclamou. É porque você está indo tão bem que merece variedade. O Hermínio respondeu, orgulhoso. E assim continuamos, semana após semana, mês após mês. Foi em setembro, 5 meses depois do acidente, que o milagre começou a acontecer de verdade. A Edith estava fazendo os exercícios na sala, com o Hermínio ajudando, quando de repente ela gritou. Hermínio! Hermínio, eu mexi! Eu mexi o dedão do pé! A gente correu para ver, e lá estava ela, concentradíssima, o rosto vermelho de esforço, e o dedão do pé direito se mexendo, bem devagarzinho, mas se mexendo. Eu comecei a chorar na hora. Não era choro de tristeza, não. Era de alegria pura, de esperança renovada.
O Hermínio ajoelhou na frente dela e beijou aquele dedão do pé como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você conseguiu, amor. Você conseguiu. A Edith estava chorando também, mas sorrindo. Sorrindo de um jeito que eu não via há meses. A partir daquele dia, o progresso acelerou. Semana após semana, ela foi ganhando mais controle sobre as pernas. Primeiro foi mexer todos os dedos do pé. Depois conseguiu flexionar um pouquinho o tornozelo. Depois, dobrar levemente o joelho. Cada pequena conquista era celebrada como se fosse uma vitória olímpica. E o bolo? Ah, o bolo continuava sendo o combustível dessa jornada toda. Teve uma tarde, era início de outubro, que o Hermínio me chamou na cozinha com aquela urgência de sempre. Dona Bendita, vem cá! A gente precisa pegar um pedaço do bolo. Eu estava amassando pão com as mãos cheias de farinha, mas deixei tudo e fui com ele até o quartinho. Abrimos a caixa e lá estava o bolo de laranja que eu tinha feito na semana anterior, ainda fresquinho. O Hermínio cortou um pedaço, mas dessa vez cortou um bem grande mesmo, enorme. Hermínio, isso aí tá grande demais, eu disse, olhando aquele pedação. É que hoje ela merece, Dona Bendita. Hoje ela conseguiu ficar em pé com apoio por quase 1 minuto inteiro. Coloquei o pedaço num prato grande e voltamos para a cozinha. Mas aí, na pior hora possível, ouvimos a voz da Edith chamando da sala. Hermínio, mãe, vem ver uma coisa. O Hermínio estava segurando o prato, eu estava ao lado dele e tínhamos acabado de entrar na cozinha. Se ela viesse até ali naquele momento, ia nos pegar em flagrante. O Hermínio olhou para mim, desesperado, sem saber o que fazer com aquele bolo enorme no prato. Engole tudo, eu sussurrei para ele, apontando para o bolo. Como assim engole tudo? Ele sussurrou de volta, os olhos arregalados. Engole o bolo. Come rápido antes dela chegar aqui. É a única solução, eu disse, empurrando o prato na direção dele. O Hermínio olhou para aquele pedaço gigante de bolo e fez uma cara de quem estava aceitando uma missão impossível. Engole tudo, Dona Bendita. A gente precisa fazer isso. Ele repetiu minhas palavras, pegou o garfo e começou a enfiar o bolo na boca em garfadas enormes. Eu fiquei ali, de olho na porta da cozinha, rezando para a Edith não aparecer. O Hermínio mastigava desesperado, as bochechas cheias, os olhos lacrimejando de tanto que estava comendo rápido. Foi quando a cadeira de rodas começou a aparecer na porta da cozinha. Mãe, Hermínio! A Edith chamou mais perto agora. O Hermínio ainda tinha metade do bolo na boca, as bochechas estufadas como um hamster. Eu peguei o prato da mão dele e joguei dentro do armário embaixo da pia. Fechei a porta rápido e me virei para a Edith com o sorriso mais inocente do mundo. Oi, filha. O que foi? Perguntei, tentando parecer normal enquanto o Hermínio engolia desesperado aquele tanto de bolo todo. A Edith nos olhou com aquela cara desconfiada. Por que vocês dois estão com essa cara estranha? O que vocês estavam fazendo? O Hermínio, ainda com a boca meio cheia, tentou responder. Nada demais, amor. A gente só estava conversando. Ela estreitou os olhos, claramente desconfiada. Conversando? Hermínio, por que você está com a boca tão cheia? Você estava comendo alguma coisa? Eu interferi rápido. Estava nada, filha. Ele só bebeu água rápido demais e engasgou um pouquinho. Menti descaradamente, dando uns tapinhas nas costas do Hermínio para parecer mais convincente. Ele tossiu de propósito, fazendo cena, e eu continuei. Sabe como é? Bebeu muito rápido e entrou pelo cano errado. A Edith continuou nos olhando com desconfiança, mas parecia ter aceitado a explicação. Tá bom, mas vem ver aqui rápido. Eu consegui uma coisa. A gente se entreolhou, curiosos, e fomos atrás dela até a sala. E quando chegamos lá, não acreditamos no que vimos. A Edith estava ao lado da cadeira de rodas, em pé, segurando firme nas barras paralelas que o Hermínio tinha instalado na sala especialmente para os exercícios. Mas não era só isso. Ela estava em pé e devagarzinho, arrastando um pé na frente do outro.
Não era um passo completo ainda, era mais um arrastar mesmo, mas as pernas dela estavam se mexendo, estavam sustentando o peso do corpo dela. Eu levei as mãos à boca, as lágrimas descendo pelo rosto. O Hermínio ficou paralisado por um segundo, depois correu e se posicionou atrás dela, pronto para segurá-la se ela caísse. "Olha só, mãe! Olha só o que eu consegui!" ela disse, com aquele sorriso enorme no rosto, os olhos brilhando de felicidade e esforço. Ela deu mais um passinho arrastado e outro e outro. Eram passos pequeninos, trêmulos, as pernas bambeando feito gelatina, mas eram passos. Depois de 6 meses achando que nunca mais ia andar, minha filha estava caminhando. Quando ela chegou na outra extremidade das barras, uns 2 metros de distância, ela parou, exausta, suando, mas radiante. O Hermínio a segurou pela cintura e a ajudou a sentar na cadeira de rodas novamente. Ela estava ofegante, cansada, mas feliz de um jeito que eu não via desde antes do acidente. "Mãe, Hermínio, vocês viram? Eu andei! Eu realmente andei!" Eu me ajoelhei na frente dela e segurei o rosto dela entre minhas mãos. "Eu sabia, minha filha. Eu sempre soube que você ia conseguir. Você é forte. Sempre foi a menina mais forte que eu conheci." A gente ficou ali, os 3 se abraçando, chorando de alegria, agradecendo a Deus por aquele momento abençoado. Depois daquele dia, a recuperação da Edith foi cada vez mais rápida. O Osvaldo ficou impressionado quando viu o progresso dela na sessão seguinte. "Eu trabalho com reabilitação há 15 anos e nunca vi uma recuperação tão rápida de uma lesão como a sua", ele disse para ela, balançando a cabeça em admiração. "O que vocês estão fazendo em casa? Porque seja lá o que for, está funcionando maravilhosamente bem." A Edith olhou para mim e para o Hermínio, com aquele sorriso cúmplice, mas não contou nada sobre o bolo. Era o segredo nosso, da nossa família. Mas claro que ela ainda não sabia que a gente tinha escondido aqueles bolos todos no quartinho. Para ela, a gente simplesmente fazia um bolo novo toda vez que ela ganhava a recompensa. E a gente deixou ela pensar assim mesmo. As semanas foram passando, e com elas, mais conquistas. Em novembro, a Edith já conseguia andar segurando só numa bengala. As pernas ainda estavam fracas. Ela cansava rápido e precisava de apoio, mas conseguia. Conseguia ir do quarto até a sala, da sala até a cozinha, da cozinha até o banheiro. Devagar, passo a passo, mas com as próprias pernas, com a própria força. Teve uma manhã, era um sábado de novembro, dia 19 especificamente, que eu estava lá no apartamento fazendo o café da manhã. A Edith tinha dormido até mais tarde, estava cansada porque tinha tido sessão de fisioterapia no dia anterior. O Hermínio tinha saído cedo para trabalhar, era um dos turnos extras dele. Eu estava na cozinha, fritando ovo e fazendo pão na chapa, quando ouvi um barulho vindo do corredor. Olhei e vi a Edith vindo em direção à cozinha. Mas ela não estava na cadeira de rodas. Ela estava andando, apoiada na parede, devagar, mas andando, sem a bengala, sem nada, só ela e a determinação dela. "Edith, o que você está fazendo? Você vai cair!" gritei, largando a espátula e correndo na direção dela. Mas ela levantou a mão, me pedindo para parar. "Não, mãe, eu preciso fazer isso. Eu preciso tentar andar sozinha." A voz dela estava firme, determinada. Ela continuou vindo, passo após passo, se apoiando na parede, mas caminhando. As pernas tremiam, eu via o esforço imenso que ela estava fazendo. O suor começando a formar na testa dela. Mas ela não parou. Continuou até chegar na cozinha, até chegar perto de mim. Quando ela finalmente alcançou a mesa da cozinha e se segurou nela, os joelhos quase cederam. Eu corri e segurei ela, ajudei ela a sentar na cadeira. Ela estava ofegante, exausta, mas rindo. Rindo alto, daquele jeito que eu não ouvia desde antes do acidente. "Eu consegui, mãe. Eu andei sozinha, sem apoio de ninguém, só eu." Eu abracei ela com força, chorando, rindo junto com ela. "Você é um milagre, minha filha. Um verdadeiro milagre." E era verdade. Os médicos tinham dito que ela provavelmente nunca mais ia andar.
Tinham dito para nos prepararmos para a cadeira de rodas permanente, mas ali estava ela, 7 meses depois do acidente, andando com as próprias pernas. Claro que ainda tinha um longo caminho pela frente. As pernas dela ainda estavam fracas, ela cansava fácil, precisava de fisioterapia constante. Mas o pior tinha passado. Ela tinha provado que era possível, que podia superar aquela lesão terrível. E nosso truquezinho do bolo? Continuava firme e forte. Toda semana eu fazia um bolo diferente e toda vez que ela batia uma meta nova nos exercícios, ganhava sua recompensa. Chegou dezembro, época de Natal, e a gente decidiu que ia fazer uma festa pequena para comemorar a recuperação da Edith. Convidamos alguns parentes próximos, uns primos, minha irmã Dalva, que morava em São Paulo e que tinha vindo visitar, e uns amigos do casal. O apartamento estava decorado com aquelas luzes de Natal piscando, uma árvore pequenininha no canto da sala, cheiro de comida boa no ar. No dia da festa, 23 de dezembro, eu tinha preparado um bolo especial. Não era só um bolo qualquer, não. Era um bolo de 3 andares, cada andar de um sabor diferente. Cenoura na base, chocolate no meio e laranja em cima. Tinha passado 2 dias fazendo aquele bolo, enfeitando com glacê, com flores de açúcar, deixando ele bonito como uma obra de arte. Aquele ia ser o bolo final, a última recompensa, a celebração de tudo que a Edith tinha conquistado. Mas aí veio o problema. Onde esconder um bolo de 3 andares num apartamento pequeno, ainda por cima, com um monte de gente chegando para a festa? Não dava para colocar no quartinho porque o pessoal ia usar aquele cômodo para deixar bolsas e casacos. Não dava para deixar na cozinha porque as pessoas iam circular por lá o tempo todo. O Hermínio estava desesperado. Dona Bendita, e agora? Onde a gente vai esconder esse bolo gigante? Eu pensei e tive uma ideia. A gente leva ele para o meu apartamento. Deixa lá escondido e só na hora certa a gente busca. E foi o que fizemos. Na véspera da festa, eu levei o bolo para o meu apartamento, que ficava a uns 10 minutos de caminhada do deles, e deixei bem escondido dentro do meu guarda-roupa, numa caixa grande. No dia da festa, os convidados foram chegando aos poucos. A Dalva chegou trazendo rabanada e sonho. Meu primo Osvaldo trouxe farofa e linguiça. A amiga da Edith, a Leonor, trouxe peru assado. A mesa estava farta, cheia de comidas gostosas. Mas o ponto alto da noite seria o bolo. Só que ninguém, além de mim e do Hermínio, sabia disso. A Edith estava linda naquele dia. Tinha colocado um vestido vermelho bonito, tinha penteado o cabelo, passado uma maquiagem leve. E o melhor de tudo, ela estava andando pela festa inteira com a bengala, recebendo os convidados em pé. Todo mundo que chegava ficava impressionado, porque muitos não viam ela desde o acidente. Teve gente que chorou ao vê-la andando, gente que abraçou ela por longos minutos, sem dizer nada, só sentindo a emoção do momento. Lá pelas 8 da noite, quando todo mundo já tinha comido e estava na sala conversando, tomando cerveja e refrigerante, o Hermínio me deu aquela piscadinha. Era hora de buscar o bolo. A gente tinha combinado que ele ia inventar uma desculpa para sair. Ia até o meu apartamento, buscava o bolo e voltava. Edith, amor, eu vou ali na padaria comprar mais gelo, o da geladeira já acabou. Ele disse, pegando as chaves do carro. Mas, amor, a padaria está fechada a essa hora. A Edith respondeu estranhando. Ah, mas aquela da avenida fica aberta até tarde. Volto já. E saiu rapidinho antes dela fazer mais perguntas. Eu fiquei lá, entretendo o pessoal, contando histórias, fazendo todo mundo rir para ninguém reparar na ausência dele. O Hermínio foi até o meu apartamento correndo, subiu as escadas em tempo recorde, entrou, pegou a caixa com o bolo e, quando ia saindo, tropeçou no tapete da sala. A caixa balançou perigosamente nas mãos dele, ele conseguiu segurar no último segundo, mas o susto foi tanto que o coração dele quase saiu pela boca. Meu Deus, por pouco não estrago o bolo todo, ele me contou depois. Voltou para o apartamento e parou o carro embaixo. Me ligou no celular. Dona Bendita, desce aqui rápido, eu preciso da ajuda da senhora para subir com o bolo. Eu inventei uma desculpa.
Disse que ia jogar o lixo e desci. Lá estava o Hermínio com a caixa enorme. A gente vai ter que ser rápido. Leva a caixa pela escada de serviço, entra pela cozinha e coloca em cima do balcão. Eu vou subir pela frente e distrair todo mundo. E foi o que fizemos. Eu subi pela escada de serviço, que graças a Deus estava vazia, carregando aquela caixa pesada, subindo degrau por degrau, rezando para não tropeçar. Quando cheguei no apartamento, entrei pela porta da cozinha que dava para a área de serviço, coloquei a caixa em cima do balcão e respirei aliviada. Tinha conseguido! Tirei o bolo da caixa devagarzinho, com todo cuidado, e coloquei num prato grande e bonito que a gente tinha separado especialmente para isso. Acendi as velinhas. Eram 36 velinhas, uma para cada ano da Edith. O bolo estava lindo, iluminado por aquelas chaminhas pequeninas, brilhando como uma joia. Foi quando o Hermínio entrou na cozinha, viu o bolo e sorriu de orelha a orelha. Está perfeito, dona Bendita, absolutamente perfeito. A gente pegou o bolo juntos, eu segurando um lado e ele o outro, e fomos caminhando devagar em direção à sala. O Hermínio começou a cantar "Parabéns para você", e todo mundo foi acompanhando. A Edith, que estava sentada no sofá conversando com a Dalva, olhou para trás e viu a gente chegando com aquele bolo enorme, todo iluminado. A boca dela se abriu num "ô" de surpresa. Os olhos encheram de lágrimas na hora. A gente colocou o bolo na mesinha de centro, na frente dela, e todo mundo continuou cantando. Quando a música terminou, todo mundo aplaudiu e gritou "Viva!". A Edith estava chorando, rindo, as mãos no rosto, emocionada demais para falar. "Faz um pedido, filha", eu disse, passando a mão no cabelo dela. Ela fechou os olhos, juntou as mãos e ficou assim por alguns segundos, em silêncio. Depois abriu os olhos e soprou todas as velas de uma vez. Todo mundo aplaudiu de novo e o Hermínio começou a cortar o bolo para distribuir. Quando a Edith recebeu o primeiro pedaço e deu a primeira garfada, ela parou, mastigou devagar e olhou para mim e para o Hermínio com aquela cara de desconfiança. Esse bolo é igual aos que vocês têm me dado esses meses todos. O de cenoura, o de chocolate, o de laranja. Esse aqui tem os 3 sabores juntos." O Hermínio e eu nos entreolhamos tentando disfarçar. "É mesmo, amor? Que coincidência!" ele disse, fingindo inocência. Mas a Edith não era boba. Ela estreitou os olhos, olhando de um para o outro. "Espera aí. Vocês estavam fazendo esses bolos o tempo todo? Não era surpresa que aparecia do nada? Vocês estavam planejando isso?" Eu e o Hermínio começamos a rir. Não tinha como negar mais. "Pode ser que sim", eu admiti, sorrindo. "Pode ser que a gente tenha tramado um pouquinho para te incentivar nos exercícios." A Edith ficou boquiaberta. "Mas como? Onde vocês escondiam os bolos? Eu nunca vi nada." "No quartinho, numa caixa de papelão", o Hermínio confessou rindo. E toda vez que a gente ia buscar um pedaço, era aquele corre-corre, aquela tensão, com medo de você descobrir. A Edith balançou a cabeça, incrédula, mas estava sorrindo. "Vocês são malucos, completamente malucos, mas são os melhores malucos que eu poderia ter na minha vida." A festa continuou até tarde da noite. O pessoal comeu, bebeu, dançou, riu muito. A Edith contou para todo mundo sobre o esquema secreto do bolo, e todo mundo achou genial, a coisa mais criativa que já tinha ouvido. Minha irmã Dalva chegou a dizer: "Bendita, você sempre foi uma mulher de ideias brilhantes, mas essa foi a melhor de todas." Quando a festa terminou e o pessoal foi embora, já passava da meia-noite. Eu fiquei para ajudar a limpar a bagunça. A Edith estava sentada no sofá, cansada mas feliz, a bengala apoiada ao lado dela. O Hermínio estava recolhendo copos vazios pela sala. Foi quando a Edith chamou a gente para sentar com ela. "Senta aqui os dois. Eu preciso falar uma coisa." A gente sentou, um de cada lado dela. Ela segurou na mão dos dois e começou a falar, a voz embargada de emoção. "Eu sei que esses últimos meses foram os mais difíceis da minha vida. Tem dias que eu achei que não ia aguentar, que ia desistir de tudo.
Mas vocês dois nunca desistiram de mim, nem por um segundo. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão e continuou. O Hermínio, que trabalhou em dobro, que fez turnos extras, que cuidou de mim com todo o amor do mundo, que me carregou no colo quando eu não conseguia andar, que ficou ao meu lado nas noites que eu chorava sem parar. E você, mãe, que largou sua casa, sua vida, para ficar aqui comigo, me dando banho, me vestindo, me alimentando, me consolando. E esse plano maluco do bolo, que parecia uma bobagem, mas que fez toda a diferença. Que me deu um objetivo, uma motivação, algo para lutar. Vocês não têm ideia de como aqueles pedaços de bolo eram importantes para mim. Não era só o doce, era o que ele representava. Que vocês acreditavam em mim, que eu podia conseguir, que valia a pena se esforçar. Eu estava chorando, o Hermínio também. A gente se abraçou ali, os três juntos, num abraço apertado, cheio de amor. A gente faria tudo de novo, filha. 1000 vezes se fosse preciso, eu disse. Porque família é isso, é estar junto nos momentos difíceis, é não desistir nunca. Os meses seguintes foram de mais progressos. Em janeiro de 2017, a Edith já estava andando sem bengala dentro de casa. Ainda precisava da bengala para sair na rua, para caminhar distâncias maiores, mas dentro do apartamento conseguia andar sozinha, segura. Em fevereiro, começou a fazer caminhadas leves no quarteirão, sempre acompanhada pelo Hermínio. Em março, 1 ano depois do acidente, ela voltou a trabalhar. Não voltou para a escola onde dava aula antes, porque aquela tinha muitas escadas e era difícil para ela ainda. Mas conseguiu uma vaga numa escola nova, térrea, com rampas e acessibilidade. Voltou a dar aulas de educação física, embora de forma adaptada. Não podia fazer todos os exercícios que fazia antes. Não podia correr ou pular, mas podia ensinar, podia demonstrar, podia inspirar. E sabe o que foi mais bonito? Ela usou a própria história para motivar os alunos. Contava para eles sobre o acidente, sobre como acharam que ela nunca mais ia andar, sobre como ela lutou e venceu. As crianças adoravam, ficavam impressionadíssimas. Teve até um menino, o Juvenal era o nome dele, que tinha quebrado a perna e estava desanimado com a fisioterapia. A Edith sentou com ele, contou a história dela e o menino saiu de lá determinado a se recuperar. Quanto aos bolos, os bolos continuaram fazendo parte da nossa rotina. Não era mais como recompensa para exercícios porque a Edith já estava bem, mas virou tradição. Toda sexta-feira eu fazia um bolo diferente e levava para o apartamento deles. A gente jantava juntos, tomava café, comia o bolo, conversava sobre a semana. Eram os momentos mais gostosos, mais tranquilos. O Hermínio reduziu os turnos extras, porque as contas médicas tinham diminuído bastante. A Edith estava recebendo salário de novo, o que ajudou muito nas finanças da casa. Eles conseguiram até fazer umas reformas no apartamento, colocaram um piso antiderrapante no banheiro, instalaram umas barras de apoio, deixaram tudo mais seguro para ela. Em junho daquele ano, 1 ano e 3 meses depois do acidente, aconteceu uma coisa que a gente nem imaginava. A Edith estava fazendo exercícios na sala, já como parte da rotina dela, quando de repente ela olhou para o Hermínio e disse: "Amor, vem ver uma coisa." Ele foi, e ela pediu para ele se afastar, ficar longe. Então, bem devagarzinho, ela se levantou da cadeira onde estava sentada e começou a pular. Eram pulinhos pequenos, não saía quase nada do chão, mas eram pulos. O Hermínio ficou paralisado, de boca aberta. "Edith, você está pulando." Ela riu, deu mais uns pulinhos e depois sentou, exausta, mas radiante. "Eu sei. Eu estava tentando há semanas, sempre que ficava sozinha em casa, e finalmente consegui hoje." Era inacreditável. Os médicos tinham dito que ela ia ter sorte se voltasse a andar direito. E ali estava ela, pulando. Claro que não era como antes do acidente. Ela não conseguia correr ainda, não conseguia pular muito alto ou por muito tempo. As pernas ainda tinham limitações. Ela sentia dores às vezes, principalmente quando o tempo mudava ou quando ela se esforçava demais. Mas considerando onde ela estava 1 ano atrás, aquilo era um milagre.
Foi em agosto que ela me chamou para uma conversa séria. Sentamos na sala, só nós duas, e ela começou a falar. Mãe, eu tenho pensado muito nesses últimos meses, sobre tudo o que aconteceu, sobre a recuperação, sobre como vocês me ajudaram. E eu queria fazer alguma coisa, sabe? Alguma coisa para retribuir, para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei. Eu fiquei curiosa. O que você tem em mente, filha? Ela respirou fundo. Eu quero começar a visitar pessoas que sofreram acidentes parecidos, que estão em cadeira de rodas, que foram desenganadas pelos médicos. Quero contar minha história para elas, mostrar que é possível se recuperar, dar esperança. Não quero criar nada formal, não quero burocracia. Só quero ir lá, conversar, ser uma amiga, um apoio. Achei a ideia linda. E como você pretende encontrar essas pessoas? Ela sorriu. O Osvaldo, meu fisioterapeuta, disse que conhece vários pacientes na mesma situação. Ele pode me passar os contatos com a permissão deles, claro, e aí eu vou visitando, uma por uma, levando minha história, levando esperança. E foi isso que ela fez. Começou devagar, visitando uma pessoa por semana. Ia até a casa das pessoas, sentava para conversar, contava sobre o acidente, sobre os meses de recuperação, sobre o truque do bolo que a gente fez. As pessoas ficavam encantadas, emocionadas. Muitas estavam deprimidas, sem esperança, achando que a vida tinha acabado. E ver a Edith ali, em pé, andando, contando que um ano atrás estava na mesma situação, fazia toda a diferença. Teve uma senhora, a Genoveva era o nome dela, que tinha 52 anos e tinha sofrido um acidente de moto. Estava em cadeira de rodas há 6 meses, completamente desanimada, sem vontade de fazer fisioterapia. A Edith foi visitá-la. Passou a tarde toda conversando, mostrando fotos de antes e depois, contando cada detalhe da recuperação. Quando foi embora, a Genoveva estava chorando, mas era choro de esperança. Obrigada por me mostrar que ainda há uma chance, ela disse, abraçando a Edith. 2 meses depois, a Genoveva mandou uma mensagem para a Edith. Ela tinha voltado a fazer fisioterapia com vontade, estava se esforçando de verdade e já estava conseguindo sentir formigamentos nas pernas. Estava no começo do processo, mas estava lutando. A Edith ficou tão feliz que chorou ao ler a mensagem. Teve também o caso de um rapaz jovem, o Plínio, que tinha só 28 anos e tinha sofrido uma queda de andaime. Estava revoltado com tudo e com todos, não queria fazer exercícios, não queria conversar com ninguém. A família dele pediu para a Edith tentar falar com ele. Ela foi, e no começo ele foi grosseiro, disse que não queria papo de autoajuda, que ninguém entendia o que ele estava passando. Mas a Edith não desistiu. Sentou ali e começou a contar, sem enfeitar nada, sobre os dias que ela também ficou revoltada, sobre as vezes que ela gritou com Deus, sobre as noites que ela chorou de desespero. E aos poucos, o Plínio foi se abrindo, foi escutando, foi entendendo que ela realmente sabia o que ele estava sentindo. Quando ela foi embora, ele não tinha prometido nada, mas pelo menos tinha escutado. Semanas depois, a mãe do Plínio ligou para a Edith, emocionada. O menino tinha começado a fazer os exercícios. Ainda estava emburrado, ainda resmungava, mas estava fazendo. E tudo porque a visita da Edith tinha plantado uma sementinha de esperança nele. Foram tantas histórias assim, tantas pessoas, que a Edith ajudou ao longo daquele ano. E o mais bonito é que ela não fazia isso por reconhecimento, não queria nada em troca. Fazia porque sentia que era o certo, porque queria retribuir toda a ajuda que tinha recebido, porque queria que outras pessoas tivessem a mesma chance que ela teve. Em dezembro de 2017, quase 2 anos depois do acidente, fizemos outra festa de Natal. Dessa vez convidamos algumas das pessoas que a Edith tinha visitado e ajudado. A Genoveva estava lá, andando com bengala, mas andando. O Plínio também foi, ainda em cadeira de rodas, mas fazendo progresso constante. Tinha umas 5 ou 6 pessoas, cada uma em estágios diferentes de recuperação, mas todas com esperança no coração. Foi uma noite linda. Todo mundo compartilhou suas histórias, seus desafios, suas pequenas vitórias.
A gente comeu, bebeu, riu muito. E claro, eu tinha feito um bolo especial para a ocasião. Não era tão elaborado quanto aquele de 3 andares, mas era feito com o mesmo amor, o mesmo carinho. Quando a gente serviu o bolo, a Genoveva perguntou: "Esse é aquele bolo famoso que a senhora fazia para motivar a Edith?" Eu sorri. Esse mesmo. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate, a receita da família. Todo mundo quis provar, e a reação foi unânime. Estava uma delícia. A Genoveva até brincou: "Dona Bendita, se a senhora me der um bolo desses toda semana, eu garanto que vou andar em 1 mês." A gente riu, mas tinha verdade naquilo. Às vezes, a motivação vem das coisas mais simples, mais bobas. Um pedaço de bolo, uma palavra de incentivo, alguém que acredita em você quando você mesmo já desistiu. Foi isso que a gente fez pela Edith, e foi isso que ela estava fazendo por essas pessoas agora. Os anos foram passando, e a vida foi voltando ao normal, ou pelo menos a um novo normal. A Edith continuou dando aulas, continuou visitando pessoas em recuperação, continuou fazendo fisioterapia de manutenção. Ela e o Hermínio continuaram felizes juntos, mais unidos do que nunca depois de tudo que passaram. Em 2019, 3 anos depois do acidente, eles decidiram ter um filho. Os médicos tinham ficado receosos no começo, porque não sabiam se o corpo da Edith aguentaria uma gravidez depois de tudo que tinha passado. Mas fizeram vários exames, consultaram especialistas e no final deram sinal verde. "Vai ser uma gravidez de risco", explicou o médico, "mas não é impossível. Vocês vão ter que fazer acompanhamento rigoroso, mas pode dar certo." E deu. A Edith engravidou em maio daquele ano. A gravidez foi tranquila, sem complicações maiores. Ela teve que diminuir o ritmo, parar de fazer as visitas por um tempo, ficar mais em repouso. Mas estava feliz, radiante, realizando um sonho que ela achava que tinha morrido junto com o acidente. Eu nunca vou esquecer o dia que ela me ligou para contar: "Mãe, eu estou grávida, você vai ser avó." Eu chorei tanto, mas tanto, que não conseguia nem responder direito. Era mais uma vitória, mais uma prova de que a vida continua, de que sempre há esperança. O bebê nasceu em fevereiro de 2020, uma menininha linda, perfeita, que eles batizaram de Amélia, em homenagem à minha mãe, que já tinha falecido há muitos anos. Quando eu segurei aquela criancinha nos braços pela primeira vez, quando vi minha filha ali, que tinha estado tão perto de nunca mais andar, segurando seu próprio bebê, senti que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada angústia, cada noite em claro, tudo tinha levado até aquele momento perfeito. A Amélia cresceu cercada de amor. A Edith voltou a dar aulas quando a menina fez 1 aninho e continuou com as visitas também, agora levando a filhinha junto às vezes. As pessoas adoravam, diziam que aquela criança era a prova viva de que milagres acontecem. Hoje, em 2024, a Edith tem 44 anos. Ela ainda tem algumas limitações por causa do acidente. Ainda sente dores às vezes, principalmente nas pernas e nas costas. Tem dias que ela precisa usar a bengala, principalmente quando está muito cansada ou quando andou demais. Mas ela vive uma vida plena, feliz, cheia de propósito. A Amélia já tem 4 aninhos, é uma criança esperta, falante, cheia de energia, igualzinha a mãe era antes do acidente. E sabe o que é mais engraçado? Ela é louca por bolo. Toda sexta-feira, quando eu faço meu bolo semanal e levo para o apartamento deles, a Amélia já fica na porta me esperando, pulando de alegria. Vovó Ben, trouxe bolo?" E eu sempre trago, claro. É tradição da família agora. O Hermínio continua trabalhando como motorista de ônibus, mas agora em horário normal, sem mais turnos extras. Ele tem 48 anos hoje, uns fios de cabelo branco começando a aparecer, mas continua aquele homem bom, amoroso, dedicado. Toda vez que eu olho para ele, agradeço a Deus por ter colocado um homem assim na vida da minha filha. Um homem que não desistiu quando tudo parecia perdido, que trabalhou em dobro para pagar as contas, que cuidou dela com todo o amor do mundo. E eu? Bem,
Eu continuo aqui, com meus 73 anos, fazendo meus bolos toda semana, visitando minha filha e minha netinha sempre que posso. Voltei para o meu apartamento quando a Edith se recuperou, mas continuo muito presente na vida deles. Passo lá pelo menos 3, 4 vezes por semana. Ajudo a cuidar da Amélia quando eles precisam. Faço comida, arrumo a casa, sou vó coruja mesmo. Teve uma tarde, faz uns 2 meses, que eu estava lá no apartamento deles fazendo um bolo de fubá. A Amélia estava sentada na bancada da cozinha, me ajudando a mexer a massa. Ela tinha farinha no nariz, nos cabelos, estava toda suja, mas feliz da vida. A Edith estava na sala, corrigindo provas dos alunos, e o Hermínio tinha ido ao mercado comprar umas coisas que estavam faltando. A Amélia, com aquela curiosidade de criança, me perguntou: "Vovó, por que você faz tanto bolo?" Eu sorri, passando a mão no cabelo dela. "Porque bolo é coisa boa, minha netinha. Bolo deixa as pessoas felizes." Ela pensou por um momento e então disse: "É verdade. A mamãe sempre fica feliz quando come seu bolo. Ela até chora às vezes." Aquilo me pegou de surpresa. "Ela chora?" A Amélia balançou a cabeça. "Sim, mas é choro feliz. Igual quando ela me abraça muito forte e diz que me ama demais." Senti meu coração apertar de emoção. Chamei a Edith na cozinha e contei o que a Amélia tinha dito. A Edith sorriu, meio sem graça, limpando uma lágrima que já começava a escorrer. "É verdade, mãe. Toda vez que eu como seu bolo, eu me lembro de tudo que a gente passou. Me lembro daqueles meses difíceis, do plano maluco que vocês fizeram, de como aqueles pedaços de bolo me deram forças para continuar lutando. E me lembro de como sou abençoada por ter vocês na minha vida." A gente se abraçou ali mesmo, na cozinha, com a Amélia no meio do abraço perguntando por que as duas estavam chorando. "São lágrimas boas, minha filha," a Edith explicou para ela. "Lágrimas de gratidão, de amor, de felicidade. Sabe, meus queridos que estão me ouvindo, eu aprendi muita coisa com tudo isso que aconteceu. Aprendi que a vida pode mudar em um segundo, que tudo pode desmoronar num piscar de olhos. Mas aprendi também que a gente é mais forte do que imagina, que com amor e determinação a gente consegue superar até as coisas que parecem impossíveis. Aprendi que às vezes as soluções para os problemas mais difíceis são as mais simples. Um bolo. Quem diria que um simples bolo de cenoura ia fazer tanta diferença na recuperação da minha filha? Mas fez. Porque não era só o bolo, era o que ele representava. Era o amor, o cuidado, a criatividade, a vontade de ajudar de qualquer jeito possível. Aprendi que família é tudo. É estar junto nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins. É não desistir quando tudo parece perdido. É encontrar forças onde parece não ter mais. É o Hermínio trabalhando em dobro sem reclamar, carregando a esposa no colo, cuidando dela com toda a paciência do mundo. É eu largando minha vida, minha casa, minha rotina, para ficar com minha filha e cuidar dela. Aprendi que milagres acontecem, mas que a gente tem que fazer a nossa parte. Os médicos falaram que a Edith provavelmente nunca mais ia andar. E olha ela aí, andando, trabalhando, sendo mãe. Mas isso não foi só um milagre divino, não. Foi esforço, foi fisioterapia, foi não desistir nem nos dias mais difíceis. Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa também. Aprendi que às vezes a motivação vem das coisas mais bobas, mais simples. Um pedaço de bolo, uma palavra de incentivo, alguém dizendo que acredita em você. Pequenas coisas que parecem sem importância, mas que fazem toda a diferença no final das contas. E aprendi, principalmente, que nunca é tarde para recomeçar. A Edith tinha 36 anos quando sofreu o acidente. Podia ter desistido, podia ter se entregado à cadeira de rodas, podia ter passado o resto da vida se lamentando. Mas não. Ela lutou, ela venceu, ela recomeçou. E hoje tem uma vida linda, uma filha maravilhosa, um marido que a ama, uma carreira que a realiza. Às vezes eu fico pensando no que teria acontecido se a gente tivesse desistido naqueles primeiros meses.
Se tivéssemos aceitado o diagnóstico dos médicos como definitivo? Se não tivéssemos tentado aquele plano maluco do bolo? Será que a Edith teria se recuperado do mesmo jeito? Eu acho que não. Acho que ela precisava daquela motivação extra, daquele incentivo bobo, mas eficaz. Teve gente que riu quando a gente contou sobre o esquema do bolo escondido. Teve gente que achou bobagem, que disse que não fazia sentido. Mas a gente não ligou. Porque a gente sabia, lá no fundo do coração, que estava fazendo o certo. E os resultados provaram que estávamos. Hoje, quando eu vejo a Edith brincando com a Amélia no parquinho, correndo atrás dela, pulando, rindo, eu agradeço a Deus por cada dia daquela luta, por cada bolo que eu fiz, por cada pedaço que a gente escondeu, por cada momento de tensão quando quase fomos descobertos. Tudo valeu a pena. E sabe o que é mais bonito? A história não acabou só na recuperação da Edith, não. Ela continuou, se multiplicou, alcançou outras pessoas. Cada pessoa que a Edith visitou e inspirou, cada pessoa que voltou a ter esperança por causa dela, faz parte dessa história também. A Genoveva, que hoje anda sem bengala. O Plínio, que voltou a trabalhar mesmo ainda tendo limitações. Tantas outras pessoas que eu nem conheço, mas que foram tocadas pela história da minha filha. Tem uma moça, a Celina, que a Edith visitou há uns 2 anos. Ela tinha sofrido um acidente de carro e estava em depressão profunda, não queria nem conversar. A Edith foi lá, passou horas conversando, contando tudo, mostrando que era possível. A Celina demorou para reagir, levou meses, mas eventualmente começou a se esforçar na fisioterapia. Hoje ela anda com dificuldade, ainda usa aparelhos ortopédicos, mas anda. E sabe o que ela fez? Começou a visitar outras pessoas também, igual a Edith fazia. Criou uma corrente de esperança, de ajuda mútua. Cada pessoa que se recupera ajuda a próxima, e assim vai. É lindo de ver. A Edith me contou outro dia que recebeu uma mensagem de uma moça lá de Minas Gerais. A moça tinha ouvido a história dela através de uma amiga, daquele jeito que as histórias se espalham. Ela também tinha sofrido um acidente e estava desanimada com a fisioterapia. Mas ouvir sobre a história da Edith tinha dado forças para ela continuar tentando. Sua história me salvou, a moça escreveu. Me fez acreditar que eu também posso conseguir. Quando a Edith me mostrou essa mensagem, as duas choramos juntas. Ver que uma coisa tão simples, uma história tão pessoal nossa, estava ajudando pessoas que a gente nem conhecia, em lugares que a gente nunca foi, era emocionante demais. Eu sempre digo para a Edith: filha, você transformou sua dor em propósito. Pegou a pior coisa que te aconteceu e usou para ajudar os outros. Isso é muito nobre, muito bonito. E ela sempre responde: aprendi com você, mãe. Você sempre me ensinou que a gente tem que tirar algo bom até das coisas ruins. É verdade. Eu sempre tentei ensinar isso para ela desde pequena. Quando ela era criança e alguma coisa ruim acontecia, uma nota baixa na escola, uma briga com uma amiga, um brinquedo quebrado, eu sempre dizia: e agora? O que a gente pode aprender com isso? Como a gente pode crescer com essa experiência? No começo, ela ficava brava, achava que eu não estava levando a sério a dor dela. Mas com o tempo foi entendendo que eu só estava tentando ensinar ela a ser resiliente, a não se deixar abater pelas dificuldades. E quando veio o acidente, aquela lição foi crucial. Claro que teve momentos de desespero, de revolta, de por que isso tinha que acontecer comigo? Mas depois, aos poucos, ela foi conseguindo olhar para aquilo de outro jeito. Foi conseguindo ver não só a tragédia, mas também as possibilidades. A possibilidade de se tornar mais forte, de valorizar mais as pequenas coisas, de ajudar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo. O Hermínio também cresceu muito com tudo isso. Ele sempre foi um homem bom, mas aquela experiência transformou ele em alguém ainda melhor. Ele aprendeu a ter paciência, a ser mais sensível, a valorizar cada momento com as pessoas que ama. Teve dias que ele chegava em casa exausto, depois de um turno duplo de trabalho, e ainda tinha que ajudar a Edith a tomar banho, a se vestir, a fazer exercícios. E ele fazia tudo com carinho, sem reclamar.
Lembro de uma noite, devia ser uns 4 meses depois do acidente, que eu acordei de madrugada porque ouvi um barulho vindo da sala. Fui ver o que era e encontrei o Hermínio sentado no sofá, sozinho no escuro, chorando baixinho. Sentei do lado dele e perguntei o que tinha acontecido. Ele tentou disfarçar, disse que não era nada, mas eu insisti. Dona Bendita, ele disse entre soluços, eu tenho medo. Medo de não conseguir dar para ela tudo o que ela precisa. Medo de não ser forte o suficiente. Medo de ela nunca mais voltar a ser quem era. Segurei a mão dele e disse: Hermínio, você já está fazendo tudo o que pode e mais um pouco. A Edith tem muita sorte de ter você. E quanto a ela voltar a ser quem era, talvez ela não volte. Talvez ela se torne alguém ainda melhor, ainda mais forte. Mas isso só vai acontecer porque você está aqui, ao lado dela, dando todo o suporte que ela precisa. Ele me abraçou e chorou mais um pouco. Às vezes a gente precisa chorar mesmo, precisa colocar para fora toda aquela angústia. Depois daquele dia, eu vi ele ainda mais determinado, ainda mais presente. Como se aquele momento de vulnerabilidade tivesse dado a ele ainda mais forças para continuar. Hoje ele é um pai maravilhoso para a Amélia. Brinca com ela, leva ela no parque, ajuda com a lição de casa, faz comidinha que ela gosta. A menina é apaixonada pelo pai, vive grudada nele. E quando eu vejo os dois juntos, eu penso em como o amor é poderoso. Como ele pode nos fazer aguentar o insuportável, superar o insuperável. A relação entre a Edith e o Hermínio também ficou mais forte depois de tudo. Eles sempre foram um casal unido, mas aquela provação cimentou ainda mais o relacionamento deles. Eles aprenderam a se comunicar melhor, a dividir as responsabilidades, a apoiar um ao outro nos momentos difíceis. Hoje, eles têm uma parceria linda, uma cumplicidade que é bonita de se ver. Tem um momento que eu gosto de lembrar sempre. Foi uns 6 meses depois do acidente, quando a Edith já estava andando com bengala, mas ainda tinha dias difíceis. Era aniversário de casamento deles, faziam 13 anos que tinham se casado. O Hermínio tinha planejado uma surpresa. Ele pediu para eu ficar com a Edith, enquanto ele saía para resolver umas coisas. Quando ele voltou, pediu para a Edith se arrumar bonita. Ela estranhou. Perguntou o que estava acontecendo, mas ele não contou. Ajudou ela a colocar um vestido lindo, penteou o cabelo dela, até passou um batonzinho nela. Então levou ela até a varanda do apartamento, que dava para o quintal do prédio. Quando a gente chegou lá, não acreditamos no que vimos. O Hermínio tinha decorado o quintal inteiro com luzinhas, tinha colocado uma mesa pequena no meio, com toalha bonita, velas, flores, tinha até contratado um músico, um violonista que conhecia, para tocar umas músicas românticas. Era simples, mas estava lindo, cheio de amor. A Edith começou a chorar na hora. Hermínio, você não precisava fazer isso tudo. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e disse: precisava sim, porque você merece. Porque eu te amo. Porque a gente está junto, superando tudo junto, e eu quero celebrar isso. Quero celebrar você, a mulher mais forte e corajosa que eu conheço. Eles jantaram ali, com o violonista tocando músicas bonitas, as luzinhas piscando, a brisa suave da noite. Eu fiquei observando de longe, emocionada, agradecendo a Deus por ter colocado aquele homem na vida da minha filha. Porque tem homem que sai correndo na primeira dificuldade, mas o Hermínio não. Ele ficou, ele lutou, ele amou ela ainda mais nos momentos mais difíceis. Outra coisa que me marcou muito foi a reação dos alunos da Edith quando ela voltou a dar aulas. A primeira vez que ela entrou na quadra da escola nova, apoiada na bengala, os alunos ficaram curiosos. Crianças são curiosas por natureza, né? Não demorou muito para começarem as perguntas. Professora, por que você usa bengala? O que aconteceu com você? Você nasceu assim? A Edith poderia ter desconversado, poderia ter inventado uma desculpa qualquer. Mas não. Ela sentou as crianças no chão da quadra, sentou junto com elas e contou a história toda. Contou sobre o acidente, sobre a cadeira de rodas, sobre a luta para voltar a andar.
As crianças ficaram grudadas em cada palavra, os olhinhos arregalados de atenção. Quando ela terminou, teve um menino, devia ter uns 8 anos, que levantou a mão e perguntou: Professora, você é tipo uma super-heroína? A Edith riu, mas tinha lágrimas nos olhos. Não, meu bem. Eu sou só uma pessoa comum que não desistiu. E vocês também podem ser assim. Quando algo difícil acontecer na vida de vocês, lembrem da professora, lembrem que é possível superar. Depois daquele dia, os alunos passaram a tratar ela com um carinho especial. Ajudavam ela a carregar as coisas, perguntavam se ela estava bem, traziam desenhos para ela. Teve uma menina que desenhou a Edith como super-heroína, com capa e tudo, e escreveu embaixo: Professora Edith, a mais forte do mundo. Esse desenho está emoldurado até hoje na casa deles, na parede da sala, para todo mundo ver. E sabe, meus queridos, o que eu acho que foi o segredo de tudo? Não foi só a fisioterapia, não foi só a medicina, não foi só a nossa criatividade com o esquema do bolo. Foi a combinação de tudo isso com uma coisa fundamental: a vontade de viver, de lutar, de não se entregar. A Edith poderia ter se entregado à depressão, poderia ter aceitado a cadeira de rodas como seu destino permanente. Mas ela não aceitou. Ela lutou com todas as forças, e a gente ajudou como podia. Com amor, com cuidado, com criatividade. Porque às vezes o que uma pessoa precisa não é de grandes gestos, de coisas caras ou complicadas. Às vezes o que ela precisa é de alguém que acredite nela quando ela mesma já não acredita mais. Alguém que esteja ali, ao lado, dizendo: Você consegue, eu sei que você consegue. Foi o que eu e o Hermínio fizemos. Todos os dias, a gente dizia para ela: Você vai conseguir. Você vai andar de novo. Eu acredito em você. E acho que essas palavras, repetidas dia após dia, foram tão importantes quanto a fisioterapia em si, porque elas mantinham a esperança viva, mantinham a chama da luta acesa. Tem uma frase que eu sempre gosto de repetir: a esperança é a última que morre. E é verdade. Enquanto há esperança, há luta. Enquanto há luta, há possibilidade. A gente não podia perder a esperança, nem por um segundo. Porque se a gente perdesse, a Edith ia perder também. E aí sim, tudo estaria perdido. Hoje, quando eu olho para trás e vejo toda essa jornada, eu fico emocionada. Foram quase 2 anos de luta intensa, de fisioterapia, de exercícios, de lágrimas, de pequenas vitórias, mas valeu a pena cada segundo. Porque hoje a Edith tem uma vida plena, feliz. Ela é mãe, esposa, professora, amiga, inspiração para tantas pessoas. E a Amélia? Ah, essa menina está crescendo ouvindo a história da superação da mãe. Está aprendendo desde pequena que a vida pode ser difícil, que coisas ruins acontecem, mas que a gente tem que continuar lutando, que a gente é mais forte do que imagina. Esses são valores que vão ficar com ela para sempre, que vão moldar o caráter dela, que vão ajudar ela a enfrentar os próprios desafios quando chegar a hora. Às vezes a Amélia pede para a mãe contar a história do acidente. E a Edith conta, sempre de um jeito adequado para a idade dela, sem assustar demais. Conta sobre o carro, sobre o hospital, sobre como a vovó Ben e o papai ajudaram ela a ficar boa. E a Amélia sempre termina dizendo: Mamãe, você é muito corajosa. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Aquilo enche o coração da gente de alegria, de orgulho. Ver que estamos passando adiante valores importantes, que estamos criando uma nova geração de pessoas fortes, resilientes, que não desistem na primeira dificuldade. E os bolos? Ah, os bolos continuam sendo parte fundamental da nossa família. Não é mais sobre motivação para exercícios, mas sobre união, sobre tradição, sobre amor. Toda sexta-feira, sem falta, eu faço meu bolo e levo para lá. A gente janta junto, conversa sobre a semana, ri, conta histórias. E depois vem o bolo, sempre diferente, sempre gostoso, sempre feito com carinho. A Amélia já está aprendendo a fazer bolo comigo. Ela adora me ajudar. Adora quebrar os ovos, mexer a massa, lamber a colher. E eu vou ensinando para ela, do mesmo jeito que minha mãe me ensinou,
que eu ensinei para a Edith. É uma tradição que passa de geração em geração. Mais do que apenas receitas, são memórias, são histórias, são laços de família. Teve um dia desses que a Amélia me perguntou: Vovó, qual é o segredo para o bolo ficar tão gostoso? Eu sorri e disse: O segredo, minha netinha, é fazer com amor. Pode seguir a receita direitinho, pode usar os melhores ingredientes, mas se não fizer com amor, não fica igual. O amor é o ingrediente secreto que faz toda a diferença. Ela pensou por um momento e então disse: Igual o amor de vocês fez diferença para a mamãe? Aquilo me pegou desprevenida. Ela era pequena, mas já entendia tanto. Exatamente igual, minha linda. Exatamente igual. Sabe, quando eu penso em tudo o que aconteceu, eu percebo que aquele acidente, por mais terrível que tenha sido, trouxe algumas coisas boas também. Não que eu deseje aquilo para ninguém, longe disso, mas a verdade é que a experiência transformou a gente. Transformou a Edith numa pessoa mais forte, mais empática, mais consciente do valor da vida. Transformou o Hermínio num marido e pai ainda melhor. E me deu a oportunidade de estar ainda mais presente na vida deles, de ajudar, de fazer diferença. E mais do que isso, deu para Edith um propósito. Ela poderia ter se recuperado e seguido com a vida dela normalmente, esquecendo tudo o que passou. Mas não. Ela escolheu usar aquela dor, aquela experiência, para ajudar outras pessoas. Escolheu ser luz na escuridão de outras pessoas que estavam passando pelo mesmo desespero que ela passou. Isso me enche de orgulho. Orgulho de ser mãe dela, orgulho de ter criado uma pessoa tão especial, tão generosa. Eu sempre tentei ensinar para ela valores bons, bondade, compaixão, determinação, coragem. Mas quando veio a hora de realmente colocar esses valores em prática, no momento mais difícil da vida dela, ela não falhou. Ela foi tudo aquilo que eu tentei ensinar e muito mais. Tem dias que eu fico pensando, e se aquele caminhão não tivesse perdido o freio? E se o acidente não tivesse acontecido? Como seria a vida da gente hoje? Provavelmente seria boa também. Normal, tranquila, mas não seria igual. Não teria a mesma profundidade, a mesma gratidão pelas pequenas coisas, a mesma consciência de como a vida é preciosa e frágil ao mesmo tempo. Hoje a gente valoriza coisas que antes passavam despercebidas. Um passeio no parque, um jantar em família, a capacidade de andar, de correr, de brincar. Coisas que antes eram automáticas, que a gente fazia sem pensar, hoje são celebradas, valorizadas. Porque a gente quase perdeu tudo isso. E quase perder alguma coisa faz a gente valorizar ainda mais quando consegue manter. A Edith sempre diz: Mãe, eu sou grata por tudo, até pelo acidente de certo modo, porque ele me mostrou quem são as pessoas que realmente me amam, me mostrou do que eu sou capaz, me deu um propósito maior na vida. E eu entendo o que ela quer dizer. Não que a gente agradeça pelas coisas ruins que acontecem, mas a gente pode agradecer pelo que aprendemos com elas, pela forma como elas nos transformaram. Outra coisa linda que aconteceu é que a família ficou ainda mais unida. Antes do acidente, a gente era próximo, mas cada um vivia mais na sua. Eu na minha casa, eles no apartamento deles, a gente se via fim de semana, feriados. Mas depois do acidente, a gente ficou tão presente na vida um do outro que criou um laço ainda mais forte. Hoje não passa um dia sem a gente conversar, sem a gente se ver, ou pelo menos trocar mensagens. A Amélia está crescendo vendo isso, vendo como família é importante, como a gente tem que estar junto, apoiar um ao outro. Ela vê a vovó sempre presente, vê os pais unidos, vê todo mundo se ajudando. Isso vai formar o caráter dela, vai ensinar para ela valores que vão durar a vida inteira. E o mais bonito é que essa união se estendeu para além da nossa família também. As pessoas que a Edith ajudou, os outros pacientes em recuperação, viraram tipo uma família estendida. A gente se encontra de vez em quando, faz churrasco junto, comemora as conquistas um do outro. É uma comunidade linda, de pessoas que se apoiam, que entendem as dificuldades umas das outras.
Tem uma festa que a gente faz todo ano, sempre em março, no aniversário do acidente da Edith. Mas não é uma festa triste, não. É uma celebração. A gente comemora a vida, a recuperação, a superação. Convida todo mundo, os pacientes que a Edith ajudou, os fisioterapeutas, os médicos, os amigos, a família. A gente faz um churrascão com muita comida, muita bebida, muita alegria. E claro, tem bolo. Eu sempre faço um bolo especial para essa festa, diferente todo ano. Na última festa, ano passado, eu fiz um bolo em formato de coração. Tinha 3 camadas, cada uma representando uma fase da recuperação. A camada de baixo era escura, representando os dias difíceis. A do meio era meio termo, representando o processo de recuperação. E a de cima era clara e colorida, representando a superação e a alegria. Ficou lindo e todo mundo adorou. Quando a gente cortou o bolo, a Edith fez um discurso. Ela agradeceu a todos que estavam ali, que tinham feito parte da jornada dela de alguma forma. Agradeceu aos médicos pela competência, aos fisioterapeutas pela dedicação, aos amigos pelo apoio, à família pelo amor incondicional. E no final, ela disse uma coisa que me marcou muito. Há 8 anos, eu achei que minha vida tinha acabado. Eu estava numa cama de hospital, sem conseguir mexer as pernas, achando que nunca mais ia andar, que nunca mais ia trabalhar, que nunca mais ia ser feliz. Mas eu estava errada. Minha vida não tinha acabado. Ela estava apenas começando de novo, de uma forma diferente. E hoje eu posso dizer que sou mais feliz agora do que era antes do acidente, porque agora eu sei o valor de cada passo, de cada dia, de cada pessoa que amo, e isso não tem preço. Não tinha um olho seco naquela festa. Todo mundo estava emocionado, todo mundo sentindo a profundidade daquelas palavras. Porque ela estava certa. Às vezes a gente precisa passar por coisas difíceis para aprender a valorizar o que realmente importa na vida. E o Hermínio? Ele também disse umas palavras naquele dia. Falou sobre como aquela experiência tinha transformado ele também, sobre como tinha aprendido que o amor verdadeiro não é só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins. Que amor de verdade é estar presente quando a outra pessoa mais precisa, é não desistir mesmo quando tudo parece impossível. Quando eu me casei com a Edith, ele disse, eu prometi estar com ela na saúde e na doença. E aquele acidente testou essa promessa de uma forma que eu nunca imaginei. Mas não teve um dia, nem um segundo que eu pensei em desistir, porque eu a amo. Amo ela andando, amo ela na cadeira de rodas, amo ela do jeito que ela for. E vou continuar amando ela até o último dia da minha vida. A Edith estava chorando, eu estava chorando, todo mundo estava chorando. Eram palavras tão bonitas, tão verdadeiras, tão cheias de amor. E depois ele me agradeceu também. Disse que eu tinha sido fundamental, que sem a minha ajuda, sem a minha presença constante, sem os meus bolos mágicos, a recuperação não teria sido a mesma. Dona Bendita, ele disse, a senhora é uma guerreira, uma mulher forte, criativa, amorosa. A senhora ensinou a Edith a ser quem ela é, e ensinou para mim o que significa ser família. Obrigado por tudo. Eu não consegui segurar as lágrimas. Fui lá e abracei ele forte, esse genro maravilhoso que Deus me deu. Sabe, quando eu era mais nova, eu nunca imaginei que ia viver uma história assim. A gente nunca imagina as reviravoltas que a vida vai dar, os desafios que vai ter que enfrentar. Eu sempre fui uma pessoa simples, dona de casa, cuidando da minha família, fazendo minhas coisas do dia a dia. Mas quando o acidente aconteceu, descobri que tinha uma força dentro de mim que eu não sabia que existia. Descobri que era capaz de largar tudo para cuidar da minha filha. Descobri que conseguia ser criativa para encontrar soluções para os problemas. Descobri que tinha amor suficiente no coração para aguentar ver minha filha sofrendo e ainda assim continuar forte para dar apoio a ela. A gente só descobre do que é capaz quando é testado, quando a vida nos coloca numa situação difícil e a gente tem que reagir. E eu reagi da melhor forma que eu sabia, com amor, com dedicação, com presença.
Não tinha dinheiro para pagar os melhores tratamentos, não tinha conhecimento médico avançado, não tinha nada além do meu amor, finalize aqui na conversa de mãe, e da minha vontade de ver minha filha bem. Mas no final das contas, foi exatamente isso que fez a diferença. O amor, a presença. A criatividade de pensar num truque simples como esconder um bolo para motivá-la a fazer os exercícios. Hoje, quando eu olho para trás, para todos esses anos que se passaram desde aquele março terrível de 2016, eu vejo uma jornada linda. Uma jornada de dor, sim, mas também de superação, de amor, de união familiar. Vejo uma filha que renasceu das cinzas, que provou que os médicos estavam errados, que mostrou que força de vontade e amor podem fazer milagres. Vejo um genro que se tornou um exemplo de companheirismo, que mostrou o que significa estar ao lado de alguém nos momentos mais difíceis. Vejo uma netinha linda que está crescendo cercada de amor e aprendendo valores importantes. E vejo a mim mesma, uma senhora de 73 anos, que descobriu que ainda tinha muito a dar, muito a ensinar, muito a viver. A vida da gente não foi perfeita. Teve momentos de desespero, de medo, de incerteza. Teve noites que eu fiquei acordada chorando, pedindo a Deus que desse forças para a gente continuar. Teve dias que pareceu que não ia ter solução, que a Edith nunca mais ia melhorar. Mas a gente não desistiu. Nunca desistiu. E hoje, meus queridos que estão me ouvindo, eu posso dizer com toda a certeza, valeu cada lágrima, cada angústia, cada momento difícil, porque tudo isso nos trouxe até aqui, até esse lugar de paz, de gratidão, de amor. A Edith está bem, está feliz, está vivendo uma vida plena. A Amélia está crescendo saudável e amada. O Hermínio continua sendo esse homem maravilhoso. E eu continuo fazendo meus bolos toda semana, continuando visitando minha família, continuando agradecendo a Deus por cada dia. Se eu pudesse dar um conselho para vocês que estão passando por alguma dificuldade, seja qual for, seria esse. Não desistam. Nunca desistam. Mesmo quando tudo parecer impossível, mesmo quando os médicos disserem que não tem jeito, mesmo quando você mesmo não acreditar mais em si, não desista. Porque a gente nunca sabe do que é capaz até ser testado. A gente nunca sabe que milagres podem acontecer até continuar lutando. E se você tem alguém que ama passando por um momento difícil, esteja presente. Não precisa fazer grandes coisas, não precisa ter dinheiro ou recursos especiais. Basta estar ali, ao lado, dando apoio, mostrando que a pessoa não está sozinha. Às vezes um abraço, uma palavra de incentivo, um simples pedaço de bolo pode fazer toda a diferença no mundo. A história da minha família é uma história de amor. Amor que não desiste, amor que cria soluções, amor que transforma a dor em propósito. E eu sou grata por ter vivido essa história, por ter sido parte dela, por ter contribuído do meu jeitinho para o final feliz. Hoje, quando eu vejo a Amélia correndo pelo apartamento, a Edith indo trabalhar caminhando com as próprias pernas, o Hermínio chegando em casa do trabalho e sendo recebido com abraços e sorrisos, eu sei que tudo valeu a pena. Cada bolo escondido, cada operação secreta na cozinha, cada momento de tensão achando que íamos ser descobertas, cada engole tudo sussurrado com urgência, tudo isso fez parte de um plano maior, de uma história de superação que hoje inspira tantas outras pessoas. E sabe o que é mais engraçado? Até hoje, sempre que a gente come bolo juntos, alguém faz uma piada sobre esconder o bolo, sobre engolir tudo, sobre as nossas operações secretas. A gente ri, a gente relembra, a gente agradece por aqueles momentos que pareciam tão difíceis na época, mas que hoje são memórias preciosas. Porque no final das contas, meus queridos, a vida é feita disso. De momentos, de memórias, de histórias para contar. E eu tenho orgulho da história da minha família. Tenho orgulho da minha filha guerreira, do meu genro dedicado, da minha netinha linda. E tenho orgulho de mim mesma também, por ter feito o que precisava ser feito, por ter estado presente quando mais precisaram de mim. Se você chegou até aqui me ouvindo, muito obrigada.
Obrigada por me dar a oportunidade de compartilhar essa história que guardei no coração por tanto tempo. Espero que de alguma forma essa história tenha tocado você, tenha inspirado você, tenha mostrado que sempre há esperança, sempre há possibilidade de recomeço. Me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação difícil que no final se transformou em algo bom? Você tem alguém na sua vida que foi seu Hermínio, seu Bendita, que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis? Deixa seu comentário aí embaixo. Adoro saber que não estou falando sozinha, que minhas palavras estão chegando em corações que precisam ouvir. E se você gostou da minha história, deixa aquele joinha aí, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias dessa velhinha aqui, porque eu ainda tenho muita história para contar, muita experiência para compartilhar, muito amor para espalhar. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês, de onde quer que estejam me assistindo. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Que vocês tenham força nos momentos difíceis, coragem para enfrentar os desafios e sempre, sempre tenham amor no coração. Porque no final é o amor que nos sustenta, que nos transforma, que nos salva. Até a próxima história, meus queridos. Fiquem com Deus e lembrem-se, nunca desistam dos seus sonhos, nunca desistam de quem amam e nunca subestimem o poder de um simples pedaço de bolo feito com amor. Tchau, tchau, meus amores. A vó Ben está indo embora agora, mas deixa aqui no peito de vocês todo o carinho, toda a esperança e a certeza de que dias melhores sempre vêm para quem não desiste.